noite, gente boa. Vamos aí, estamos aqui de novo com essa gente maravilhosa que vai me acompanhar hoje, né? É hora de vocês acionarem aí o sininho do YouTube, curtir esta live, chamando aí o pessoal. Vamos ver enquanto eles não chegam aí. Chama aí teus amigos para acompanhar. Vamos lembrar sempre que nós estamos em campanha, nós dependemos para sobreviver da assinatura solidária, né? Que nos sustenta são as pessoas que acreditam na nossa comunicação, das pessoas que acreditam na necessidade de manter uma frente de combate pela democracia, né? Combate permanente contra a intenção de fascistizar esse país. Então, estamos em campanha pela assinatura solidária, só aí no alto da tela tem um crown cord, hoje está embaixo da tela, aí à esquerda. É só apontar o celular aí, entra no Catarse e escolhe com quanto vai contribuir, né? Desde que não vá afetar o seu orçamento. 15, 20, 25, 30 reais, quanto você puder, é muito importante para a sobrevivência da mídia alternativa. Tenho hoje o grato prazer, né, de voltar a organizar aquela mesa especializada em educação. Não propriamente em educação. A mesa foi criada com a intenção de valorizar o magistério. Ela nasce de uma iniciativa do nosso companheiro, amigo, colaborador, Vitor Neiva, né? Que trabalha na questão de saúde do magistério no Sindicato dos Professores lá em Brasília. Então, a nossa ideia, né, é criar esse espaço permanente de discussão, de valorização dos professores, como profissionais dos mais irreconhecidos, né? Desconsiderados. Então, tenho aí o grato prazer de trazer para essa discussão duas psicólogas de altíssimo nível profissional, Tiele Miller, né, e Vera Vaccari. Vera Vaccari vocês já conhecem, que já fizemos aqui uma entrevista com ela, mostrando que a nação está em surto psicótico, né? E a Tiele Miller trabalha exatamente também com essa questão educacional. Eu passo, então, a bola, né, o comando desta live para o Vitor Neiva, que ele é que domina bem esse tema para estabelecer aí uma conversa com essas duas ilustres profissionais. Com a palavra, Vitor. Ei, não estamos te ouvindo. Opa, desculpa aí. O microfone.
Obrigado, Paulo. Queria mais uma vez agradecer, né, a abertura desse espaço para a gente debater esse tema que é tão importante, que é a saúde na educação, né? Só peço licença para fazer uma correção, eu não estou mais trabalhando no Simpro, né? A gente agora estou engajado nesse projeto que a gente está montando, que é o projeto Saúde na Educação, né? Exatamente para focar nesse debate sobre os problemas do absenteísmo e o adoecimento de professores, né? Que é um problema gravíssimo no Brasil, né? O adoecimento é epidêmico, o absenteísmo é crítico e esse tem sido um dos fatores que compromete definitivamente a possibilidade de ter uma educação de qualidade. Né? E acho que talvez esse, né, e debater essa questão de saúde, da educação, agora necessariamente não tem como fugir do assunto da pandemia, né? E como a gente está agora, vários estados já estão discutindo ou impondo o retorno às aulas, às vezes um pouco assodado, aí eu queria, na verdade, já começar, né, saudando a Tchelle e a Vera e já instigando, né, no sentido, será que esse retorno, a forma como está se dando esse retorno à escola, ele, de certa forma, ele não demonstra a pouca importância que se dá à educação e a extrema sobrecarga que o professor tem sofrido, né, na sua tarefa de educar e tudo, quer dizer, na medida em que, aí eu uso só um parâmetro que eu achei bastante interessante, eu peguei o exemplo do DF, que é o que eu melhor conheço, que é o Ministério da Economia, para os trabalhadores do Ministério, fez uma portaria conjunta, número 20, de 18 de junho de 2020, onde ela estabelece todos os protocolos direitinho e estabelece ao governo a obrigação de cumprir esses protocolos. Já o governador do Distrito Federal, e até onde eu via mais ou menos essa conduta geral de todos os governos, eles dizem que a obrigação do cumprimento e da fiscalização dos protocolos, ela é do professor. Isso não... Aí eu repito a pergunta, né? Isso não demonstra a pouca importância que se dá à educação e a extrema sobrecarga que o professor vem sofrendo? O que vocês acham, Tchelle e Vera? Boa noite. Pode ser. Boa noite a todos e todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, então, gostaria de agradecer o convite. E é um prazer conhecer a Vera e o Paulo, né, que eu não conhecia. E também um prazer reencontrar o Vitor, que tanto já trabalhamos juntos, né? Eu acho que é super instigante a tua pergunta, Vitor, porque a gente já vem trabalhando há anos com pesquisas, né, direcionada para pensar a saúde mental dos professores, e a gente tem visto que não é de hoje, né, a desvalorização dos professores no nosso país. E com toda a vivência da pandemia, impacta muito mais nos modos de viver, nos modos de trabalhar dentro das escolas e das universidades, né. O Vitor foi pontuando, assim, a questão dos estados, né. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acredito que não seja uma situação geograficamente marcada, mas que se repita em muitos lugares do país, né? No dia 27 de outubro, o governador anunciou o retorno obrigatório, né, ao ensino presencial. E a imposição vale tanto para as instituições públicas quanto para as privadas aqui no estado. E eu acho que surgem inúmeras preocupações que eu acho que a gente vai desdobrando, e eu acho que vai entrando tanto a área do Vitor quanto a área da Vera, assim, para a gente poder pensar. Que é como cumprir os protocolos sanitários, como diz o Vitor, né? Como isso impacta na saúde mental da comunidade escolar, né? Como um todo, não só dos professores, mas dos alunos, dos funcionários, né, da escola. E daí isso vai se abrindo para as esferas, que é a estrutura física, o número de casos de Covid, a vacinação, a saúde mental das crianças e dos adolescentes, a saúde mental dos professores e das professoras, né, de todas as pessoas que trabalham dentro da escola e as famílias. E eu acho que vai abrindo uma discussão que é super importante a gente fazer nesse momento, né? Que é um momento que a gente tem um registro simbólico das dificuldades que a gente sempre acompanhou nas escolas, mas também vem adicionada por uma questão que é da pandemia, né? Que é muito específica. E como a gente nunca viveu uma pandemia, a gente não tem um registro simbólico da pandemia, então a gente vai criando outros modos de viver, de se relacionar, de trabalhar, e que não é o retorno para o mesmo, né? Deve ser o retorno para algo novo. É isso. E você, Vera, o que você acha?
Eu estava pensando aqui, enquanto a Tiele estava falando, eu estava lembrando de um professor meu, acho que do meu primeiro curso de especialização em sexualidade, o professor Nelson Vicello. Ele era o coordenador na época da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, e a gente discutia muito a questão da sexualidade, da educação sexual escolar, educação sexual na adolescência e tal. E aí ele fala, o doutor Nelson chamava a gente, tinha um grupinho que era muito próximo, eu também dava aula no curso, aí ele falava, vocês são engraçados, né? Eu estou vendo vocês falando um monte de coisa para ser feita, mas eu não estou vendo ninguém falar do professor, do aumento do número de horas que pode significar para o professor estar lá, para ele estar acompanhando, como que ele vai ganhar em cima disso. E esses dias eu estava vendo também sobre educação financeira, também lendo no jornal, né? E aí a escola tem que ensinar a educação financeira. Quer dizer, parece que a gente vai passando para a escola sem dar condições para a escola. Eu não vejo que a escola tenha que estar afastada dos problemas do cotidiano da sociedade, mas é que a gente vai passando coisas para a escola que ela não tem condições de absorver. Né? O professor já está absolutamente assoberbado com as tarefas do cotidiano, o número de alunos em sala. Isso já é uma violência, né? E esses dias eu estava até discutindo uma questão familiar, tá? Eu tenho uma sobrinha neta vai fazer 4 anos, é a maior gracinha que existe, tá? Se vocês conhecerem outras, essa é a maior gracinha. E ela foi também para a escola, ela estuda na escola pública aqui em São Paulo, na escola infantil. E uma das coisas que a gente discutia era isso, né? Ela ficou de filha única durante 1 ano e meio, filha única não na família, mas ela não teve aulas. Então, como que é essa volta também, né? Essa volta não foi preparada, como é que de repente chega lá é professora, escola infantil, né? Os homens ainda não, de um modo geral, não estão na educação infantil, para os pequenininhos é raro encontrar. Como que essas professoras estão absorvendo esse monte de aluninho que chega, todos filhos únicos, vamos dizer ali, né? Então, a gente está vendo uma série de coisas acontecendo, e como você disse, Tiele, não existe um registro, a gente não viveu outras pandemias, a gente não sabe o que vai ser. E a escola tem um papel importantíssimo, mas para ela exercer esse papel, a gente tem que dar condições, né? Que essa acho que talvez seja a grande questão da escola, me parece. Porque, inclusive, quando eu li esse artigo da portaria, eu já comecei estarrecido, assim, que diz o seguinte, olha, a adoção e cumprimento de medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid são de responsabilidade de gestores e profissionais da educação, colaboradores, estudantes, pais responsáveis, frequentadores das unidades escolares e instituições educacionais parceiras. Do governo, nenhuma responsabilidade. A responsabilidade é de todo mundo. Né? O risco é para todo mundo, mas o governo nada. E aí, quando começaram as aulas aqui no Distrito Federal, quer dizer, já nos primeiros dias se viu que nenhuma das medidas eram execuíveis, simplesmente porque não tinha espaço, a escola não permitia espaço, o gestor não tem condição de, por passe de mágica, sair criando sala em escola para poder dar o espaço necessário para que essas crianças fiquem. E o governador de sabichão simplesmente chegou e disse, olha, a culpa é dos gestores que não se prepararam. Né? E isso, para mim, é estarrecedor. Assim, quando você vai ver aqui no DF, na média, cada professor se afasta por motivos de saúde 17 dias por ano, né? O que é uma média altíssima, exatamente, e principalmente por motivos de saúde ocupacional. Aí você já expõe o professor a uma situação dessa, que é uma situação de risco à saúde, né? Porque essa população até 14 anos nem vacinada foi. Coloca num ambiente fechado com uma população relativamente grande, num espaço fechado, um grupo grande, onde é muito difícil controlar a máscara, quer dizer, controlar a máscara em menino é um negócio complicado. E você já expõe ele numa situação de risco e ainda diz que se der problema, a culpa é dele. Né, aprofundando exatamente essa carga emocional, né? O que vocês acham disso? Assim?
eu fico pensando nesse desdobramento da pessoa, do professor e da professora, né? Que é uma pessoa que vive a pandemia e está tendo que dar conta do impacto da pandemia na sua própria vida pessoal, né? Essa pessoa que também é um profissional e que retorna para o ambiente de trabalho, e essa pessoa que também vai acolher pessoas, crianças que estão sob o impacto da pandemia, né? Então, junto com todo esse histórico que a gente já conhece da educação, quando a gente adiciona, né, essa experiência dos últimos 20 meses no planeta, né? E eu fico pensando na sobrecarga também e como como são convocados esses profissionais para dar conta disso, né? E eu penso assim, muito se tem a pensar e sobre o sofrimento no trabalho dessas pessoas e como elas vão acolher, muitas vezes sem ser acolhidas, e como elas estão vivenciando ainda um luto, que é um luto por N coisas, que daqui a pouco eu vou falar. Mas aqui no Rio Grande do Sul, então, veio, né, a resolução, mas antes de voltar efetivamente à obrigação ao retorno, foi publicado que, então, poderia, em escala, fazer escalas pelo distanciamento. Então, em escolas que não tem o espaço suficiente para a turma toda, tá? Então, vai metade da turma numa semana, outra metade na outra. Então, tá o escalonamento das turmas. Ou seja, o professor ele tem que dar conta dos alunos que estão presencialmente e ele tem que dar conta dos alunos que estão online. Então, aí já é uma sobrecarga de trabalho enorme. Na escola dos meus filhos, o professor ele dá aula ao mesmo tempo para quem está em casa e para quem está na escola. Então, que atenção esse professor tem que ter para dar conta de praticamente 2 turmas ao mesmo tempo, né? E como que o professor chega ao fim do dia com essa sobrecarga de trabalho, com esse estresse? E eu fico pensando assim, como eu estou trabalhando com saúde mental no trabalho e o impacto das tecnologias na saúde mental dos trabalhadores, né? E eu tenho ouvido tenho feito muitas entrevistas, escutado as pessoas que começaram trabalhando quando viram que a gente não ia retornar, né, rapidamente aos espaços físicos de trabalho e montaram um espaço em casa, pessoas dizendo, eu tive que colocar 2 telas, claro, com o recorte de uma classe social específica, né, não é uma vivência geral. Tive que colocar 2 telas, até 3 telas pessoas relataram usarem. E quanto mais telas elas usavam, mais elas se exigiam e aceleravam. Então, imagina essa professora que está online e presencial ao mesmo tempo, a sobrecarga que ela tem, a autoaceleração que ela produz, que é uma estratégia, às vezes para manter a saúde mental, mas que às vezes impacta negativamente na saúde mental, né? Como que fica a saúde dessas pessoas? Então, eu penso, é importante voltar para uma convivência social, com todos os cuidados, com todos os protocolos, com o uso dos EPIs. É importante a gente estar em coletivo, em contato com as pessoas, mas como criar um ambiente que seja um ambiente saudável, né, para essas pessoas. E eu acho que durante a pandemia isso não foi possível e agora não está sendo possível também, né? Como inventar outros modos que não são esses, porque esses a gente já está se questionando que não é o ideal, né? E assim, né? Eu tenho até um caso assim que é muito engraçado. Aqui do lado da minha casa funciona uma escola particular, né? Que é uma escola de ensino médio e ela é relativamente cara, sabe? E aí a gente acaba formando amizade e tal. E o coordenador estava dizendo que a escola teve que ser fechada por 1 mês. Que eles não tiveram jeito e não deram conta da Covid. Eles estavam em escalonamento e não conseguiram dar conta da Covid. Que toda semana tinha que interdiçar a sala porque aparecia 3 ou 4 casos de Covid. Simplesmente por quê? Porque adolescente beija na boca. E que por mais que eles tentassem controlar isso, entendeu? Manter esse distanciamento, eles não conseguiam, assim, que não tinha jeito. Que o pessoal lá do 2º e do 3º ano estava fazendo festa escondido, que estava saindo para namorar e tudo. Aí você chega quer dizer, e aí a gente está falando de uma escola, quer dizer, que não passa pelos problemas que a escola pública passa, né? Aqui não há nenhum tipo de problema de falta de recurso, não há nenhum tipo, né, de contingência material, vamos dizer.
ele já mostrou inviável, quer dizer, chegou a interditar a escola por um mês, porque toda semana tinha casos sucessivos de Covid. Aí a gente para pensar, quer dizer, e aí ainda considerando que essa população adolescente ela é vacinada, né? Quem está no ensino médio foi vacinado, a grande maioria, porque tem mais de 14. Então, se a gente for imaginar Fundamental 1, Fundamental 2 e Educação Infantil, é realmente absurdo o que se faz com o professor, né? Assim, né, a expectativa, eu acho que é essa a grande discussão, né? Acho que o debate não é só se vai morrer de Covid ou não, né? Se tem risco de morrer de Covid ou não, né? Tem outros riscos e outros danos que se pode gerar, e tudo isso tem custo, né? O que vocês pensam? Oi, Vera, você está falando, seu microfone está desligado. Algumas escolas que eu vejo aqui que não fecharam durante esse tempo todo de Covid, né? Mas são escolas de elite, foram acompanhadas pelos grandes hospitais de elite também. Então, tiveram formação, teve alguém que foi formado, mas uma das coisas que aconteceu e foi a diminuição de alunos levou à diminuição do quadro em plena pandemia. Gerou, além de tudo, esse pavor, claro, pavor, gente, o risco da gente perder da onde vem a sobrevivência, né? Então, isso também é um... Desligou de novo, Vera. Vera, desligou de novo o microfone. Então, essa é uma questão também, esse risco das demissões que aconteceram, que muitos não esperavam, porque as escolas estavam funcionando de um jeito ou de outro, com o número X, número Y, alguns por internet, outros indo, alternando, mas houve demissões em muitos casos, e isso gera uma situação de desespero, né? Você perder seu emprego em plena ou ameaçar, sofrer a ameaça de perder seu emprego em plena pandemia. Para onde você vai correr? Então, essas também são questões que são muito sérias, né? Dessa questão das demissões, o que está acontecendo. E aqui também o que está acontecendo, que a gente está acompanhando pelos jornais, é como escolas tradicionais estão se transformando em empresas, né? Sendo vendidas. E isso significa que os salários estão sendo contidos, que as demissões estão acontecendo, todas essas mudanças em plena pandemia. E isso causa realmente, eu fico imaginando as pessoas vivenciando isso, realmente o pavor que sofrem, né? Realmente e isso, eu acho que isso é que leva muito ao adoecimento. A gente está vendo muito esse aumento dessas questões de depressão, de ansiedade, de síndrome de pânico. É o seguinte, vou pedir a palavra por uns instantes. Esse é um quadro tenebroso, né? Tenebroso, e qual é a perspectiva? Como é que nós vamos sair dessa? Qual é o comportamento que pais precisam ter, né? Que alunos precisam ter, que professores precisam ter? Vamos tentar dizer que dentro do inferno tem saída, ou seja, que tem uma luz no fundo do túnel e que não é um trem em sentido contrário. O que vocês acham? Eu acho que sim, acho que a gente tem que construir esse caminho. Assim, uma coisa que eu vejo, assim, né, primeiro, um instrumento legal, assim, que é uma coisa que eu sempre recomendo que se use, né? O artigo 13 da Convenção 155 da OIT diz que todo trabalhador deve ser protegido de consequências injustificáveis caso interrompa o trabalho por envolver risco à saúde. Então, ou seja, numa circunstância dessa, assim, eu acho que a gente deveria estar estruturando redes de proteção, né? Era uma coisa que a gente aqui, né, Thierry, a gente sempre fomentava muito, né? Redes de solidariedade que realmente auxiliem ao uso desses instrumentos legais, porque o que a gente vê na prática é que se o trabalhador isolado, né, invoca isso, que é um direito dele, né, uma prerrogativa dele,
ele, em geral, ele não encontra a boa vontade das instituições, né? Mas à medida que a comunidade escolar se mobiliza, ela vê saída, né? Eu acho que esse é um dos caminhos, né? Vocês vislumbram outros, assim, né? Em Vera, Tchelle? Não, é a comunidade, a sociedade como um todo, porque a escola, eu não tenho filhos, mas eu sou parte da comunidade escolar, porque eu me preocupo com o futuro do país. E a gente sabe que futuro e educação se confundem, né? Estão juntos ali. Então, por isso que eu estou nas escolas, se me chamam para palestra, eu vou e tudo isso. Mas a gente sabe também o quanto não é fácil, nem sempre é fácil você trazer a comunidade escolar para dentro da escola, né? Para trabalhar juntos, ombro a ombro. Porque é claro que a hora que as escolas que conhecem isso estão em outro nível já de lidar com a situação. Porque ali tem pais, mães nas portas controlando máscaras e tudo isso. Mas isso não é pensando só em termos das máscaras e da pandemia, não estou nem pensando nas outras questões, né? De valorização, de até meio de olhar para a escola, se não está sendo vandalizada, se o equipamento não está desaparecendo, isso a gente vê muito acontecer. As pessoas que valorizam a escola. Mas a gente vê também que existe ainda, infelizmente, o outro lado. Né? E esse outro lado, infelizmente, nós temos lá em cima o grande exemplo deseducador. Né? Nosso próprio ministério é um ministério da deseducação. Né? Isso que aconteceu esses dias dessa demissão desses técnicos, mostra muito bem o que esse governo pretende para a educação, né? Como ele pensa educação. Daí que vai acontecer com o Enem? E daí essa importância da gente chamar a comunidade para dentro da escola. A questão é como, numa escola que as pessoas estão muito sobrecarregadas ainda. Então, como que nós de fora da escola, embora a comunidade escolar, como que a gente pode contribuir? O que você acha, Tia? Eu acho ótima a provocação do Paulo, porque como a gente tem, né, Vitor, passou a vida toda falando sobre sofrimento no trabalho, né, e adoecimento no trabalho dos professores e das professoras, eu tenho me preocupado muito em falar do sofrimento e poder abrir espaço para a escuta desse sofrimento, mas também de dizer que, não, calma, tem uma luz no fim do túnel, né. E eu tenho pensado numa tese que é que no início da pandemia a gente acionou 3 modos de viver, que é o modo luto, o modo sofrimento e o modo criatividade. Vou explicar. O modo luto porque a gente perdeu nossa organização da vida anterior, nossa rotina antiga, nossas certezas, perdemos muitos planos do futuro, que talvez não aconteçam mais. A rotina, né? A gente perdeu pessoas queridas, familiares, conhecidos, colegas de trabalho. E quando a gente fala em luto, não falamos só da perda das pessoas queridas, mas falamos de vínculo, né? A Fiocruz entende o luto como um processo natural de resposta ao rompimento de vínculo, ou seja, quando a gente perde alguém ou algo significativo na nossa vida, né? Então, a gente viveu a experiência, a vivência de luto, ela habita todos nós em uma pandemia. Então, a gente operou nesse modo. Mesmo pessoas que não perderam ninguém da família, está em processo de luto. O segundo modo, então, que a gente está vivendo é o modo do sofrimento, porque todos esses lutos nos fazem sofrer, né? Então, as incertezas que nos provocam ansiedade, medo, sofremos por não saber o que esperar, sofremos por estar longe de quem a gente gosta, por todas as mudanças que foram impostas na nossa vida, no nosso trabalho, nas relações sociais, tudo que era seguro e controlável, entre aspas, e nossa vida se desfez. Então, a gente sofre. Mas o terceiro modo, que eu acredito que a gente está vivendo também, acionou, que é o modo da criatividade. Por quê? Porque, de alguma forma, a gente ainda está aqui. Porque resistimos, nos reinventamos de alguma forma, criamos estratégias, estabelecemos políticas de cuidado. Por mais precárias que em algumas situações foram, a gente
estabeleceu políticas de cuidado, mesmo que tenham sido nas micropolíticas das nossas relações, né? E agora a gente está falando desse retorno, né, das aulas, que também nos convoca a ativar o modo criatividade. Pois vamos nos deparar com protocolos, com outras formas de relacionamento com os colegas, com o ambiente, que a gente vai precisar investir e ser inventivo para construir estratégia saudável, né? E eu e o Vitor, a gente sempre bate muito assim na tecla que as estratégias saudáveis partem do encontro nos coletivos. Não tem como criar estratégia individualmente. Eu não vou sentar na minha casa, na minha cadeira e pensar o que eu vou fazer. Eu vou me reunir com meus pares, eu vou escutar o que as pessoas estão sentindo, qual o medo de cada um, se é o mesmo medo que o meu e o que juntos vamos fazer para propor outras formas, né, outros modos de viver e de se relacionar nesse mundo que já é um mundo em sofrimento, além disso, um mundo em pandemia ainda, né? É interessante você falar dessa questão, né, de criatividade e para investir, né, para solucionar essa questão. Né, depois que eu saí lá do Sindicato dos Professores, né, e fundei esse movimento de saúde da educação, fui estudar um pouco mais a fundo essa questão do absenteísmo. Falei, cara, mas isso tem um custo, tem uma conta que é paga nisso, né? E o Distrito Federal tem esse dado objetivo e público, por exemplo. O Distrito Federal, em 2019, gastou 205 milhões só com licença para tratamento de saúde de professores que adoeceram. Né? Só que, além disso, ele ainda teve que contratar os temporários. E a gente não está nem falando dos readaptados e dos inválidos, né? que são mais de 10% da categoria aqui. Então, o que a gente vê é que é uma conta estrondosa e que a destinação, né, mais eficiente desses recursos conseguiria fazer uma escola melhor com um professor mais saudável, né? E eu acho que todo o processo de mudança começa com a inquietação, né? A gente tem que... Né, a inquietação que vai gerar aí resignação, né? E eu acho que nisso talvez o Paulo seja o maior especialista, né? Nesses processos de construção de uma mudança, né, Paulo? Que já vivenciou tantas coisas e que mantém a firmeza, né, na luta para um país mais justo. O que você acha? E você... Isso não estava combinado. São os personagens aí para resolver o problema do magistério. Mas eu fiquei muito impressionado com aí alguns dados recentes que mostram, por exemplo, que o QI, o coeficiente intelectual das pessoas em países como Estados Unidos, Inglaterra, França, né, cresceu nos últimos 10 anos 30 pontos, 20 pontos, 15 pontos, todos cresceram no mundo inteiro. No Brasil, descendeu 10. Descendeu 10. Quer dizer, um QI de 80, nós estamos aí na margem, né, de quase que da imbecilidade. É impressionante. Então, o primeiro desafio é recuperar a escola, né? Nós temos que ter como objetivo uma revolução cultural e o primeiro alvo tem que ser recuperar a escola. Não a escola risonha e franca, né? A escola pensada pelos nossos grandes mestres, né? Anísio, Darcy, Paulo Freire, e recolocar, inclusive, né, esses milhões de analfabetos funcionais
que chega já a 80% da população. Você tem neguinho que saiu com diploma universitário e nunca leu um livro, é analfabeto funcional. Então, o que eu vejo é isso, quer dizer, o grande desafio é recolocar todo mundo na escola, mas numa escola repensada, né? Não uma escola calvinista ou militarizada como essa que estão querendo nos impor. Né? Veja aí as notícias que a gente tem dessas escolas militarizadas, com as crianças aí aprendendo a matar, é uma coisa delirante. Então, o desafio, no meu ponto de vista, é esse. Nós temos que armar nossas consciências dessa necessidade de que a luta é de libertação nacional e para recuperar as escolas. É interessante isso, né? Não, pode falar. Velho. Não, velho, desculpa, não, que isso, por favor. Essa recuperação, Paulo, acho que passa muito pela recuperação dessa figura do professor. Recuperar nossos grandes mestres significa colocar a criança, adolescente ou quem está aprendendo no centro do processo, em companhia daquele que faz parte do processo, que é o professor dentro da escola. E que hoje, se você ouve a mídia, o grande problema da educação no país é que as pessoas estão sem, como se chama, não tem internet móvel e não tem equipamento. Quer dizer, como se nós fôssemos dar equipamentos para todo mundo, internet móvel, estava resolvido o problema da escolaridade no país. Sem ninguém para ensinar como usar, sem ninguém para orientar, nós íamos dar, sim, coisas nas mãos, equipamentos, né? A técnica na mão de crianças, como se elas fossem aprender sozinhas. O papel do professor em nenhum momento está sendo discutido na grande mídia. É só, a não ser naqueles casos daquele professor, daquela professora que ela fez tal, ela conseguiu fazer tal coisa dentro do grande problema. É importante conhecer as experiências e poder divulgar e poder socializar tudo isso. Mas se a gente não socializa a partir do respeito ao papel do professor, o respeito ao papel da escola, nós vamos só papagaiar, né? Paulo Freire, não sei o quê, Darcy Ribeiro, não sei, Anísio Teixeira, É interessante o que eu ia falar, velho, exatamente isso, que era... Eu estava fazendo uma pesquisa, né, que eu estava tentando fazer um documentário, e a gente vai vendo como o papel da escola pública foi sendo amesquinhado, né? Então, a escola que foi concebida a partir do movimento da educação nova, né, que era aquela escola para formar cidadãos, né, pessoas criativas com capacidade de decidir a própria vida e contribuir com o desenvolvimento do país, né? Quando chega a ditadura, aqueles acordos MEC-USAID e toda aquela intervenção que a ditadura fez, né, o papel da escola é reduzido à qualificação de mão de obra, né, como se fosse formação de engrenagens humanas a função da escola. Aí a gente vai ver que recentemente assumiu esse papel aí que o Paulo está denunciando, né, com as escolas militarizadas, que é de política preventiva de segurança pública. A função da escola é evitar que o jovem caia na criminalidade, né? Quer dizer, não é ensinar ele para ter autonomia, para pensar o próprio futuro e fazer a sua própria vida, é simplesmente evitar que ele cometa crime. Né? E agora, com essa portaria aqui do governo do DF, agora ainda tem que ser, né, o agente de saúde, né? Então, nesse processo, quer dizer, o papel do professor, como o papel da escola foi mudando, se foi também amesquinhando o papel do professor e cada vez dando mais carga para ele, né? Porque não se estruturou a escola para dar conta disso tudo, né? E aí a gente sempre vê, né? Quer dizer, então esse exemplo é ótimo, né? A gente cotejar essas duas normas, né? A portaria para os servidores do Ministério da Economia, como ela é cuidadosa, como ela tem rigor técnico, entendeu? Como ela estabelece protocolos precisos, como ela oferece um ambulatório de saúde para fazer a situação, como dá condições de testar casos suspeitos.
E aí pega o professor e aí a portaria já começa dizendo a responsabilidade é de vocês aí para dar conta disso e pronto, e acabou. E se der errado, a culpa é sua. Né? É realmente impressionante o que a gente tem feito, assim, né? E como, né? Então não é só se vai morrer de Covid ou se não vai morrer de Covid a questão do retorno às aulas, né? A questão é assim, como evitar essa situação que já está crítica, né? E a pandemia realmente aprofundou muito o fosso educacional, né, entre ricos e pobres, que a situação crítica não se torne tenebrosa, né? E tem uma coisa que a gente sempre... Desculpa, Vitor. Não, pode falar, não. Eu ia provocar, o que vocês acham? Tem uma coisa que a gente sempre fala, né, quando a gente começa a fazer uma clínica do trabalho, que é uma clínica coletiva com trabalhadores, onde a gente se propõe a escutar o que as pessoas têm para falar e pensar junto com essas pessoas, né? A gente sempre diz, quem sabe sobre o próprio trabalho é o trabalhador. Não é a gente, não é o especialista que sabe o que a pessoa passa lá dentro na hora da execução do seu trabalho, né? Então, eu fico pensando nessa provocação anterior do Paulo, o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer, eu acho que é escutar os professores e as professoras. E uma escuta qualificada, né? Então, do direito, da educação, da psico, todos os profissionais necessários, conseguir fazer uma escuta, eu acho que ativa, né? Então, poder convocar esses professores e essas professoras para falarem e propor mudanças. E muito do que a Vera falou, eu fiquei pensando numa ética do cuidado, né? Que a gente fala tanto, assim. Acho que é necessário a criação de espaços coletivos de fala, é necessário acolhimento, escuta dessas pessoas, entrar em contato com o que está se sentindo, pensando, temendo, construir coletivamente, democraticamente o cuidado, né, e as possibilidades de ter prazer e, consequentemente, ter saúde no trabalho. E o que o Vitor traz, assim, eu fico pensando muito nos modelos de gestão, né? Como que os modelos de a gestão da escola é pensada, como que se colocam os processos de trabalho para esses trabalhadores, né? E então, como a Vera trouxe também, como convocar esses trabalhadores e toda a comunidade escolar, né? Esses alunos também e toda a comunidade, a sociedade que a gente está em contato, por mais que a gente não tenha filhos na escola, que a gente não trabalhe em uma escola, a escola ela faz parte da comunidade, ela é uma responsabilidade coletiva, né? Então, acionar, eu acho, essa ética do cuidado, que ela é social e que ela não é individual, né? E é interessante, né? Porque, por outro lado, a gente vê essa ligação maravilhosa, né, que o professor constrói com seus alunos, né? Uma ligação de um afeto tão visceral e de um carinho tão profundo, assim, que acaba sendo, no mais das vezes, o gancho para o adoecimento dele, né? Porque ele se importa tanto e não consegue atender que acaba gerando a síndrome de Burnout e essa situação toda. Mas eu acho que essa é a semente, né? A semente está exatamente nesse cuidado e nesse afeto que a gente precisa proteger. Não adianta jogar essa semente nesse solo árido que a gente está fazendo, né? Eu acho que a ideia do cuidado é exatamente a ideia de preparar esse terreno para essa relação de aprendizagem, que é uma relação estruturalmente afetiva, né? O que você acha, Vera? E para isso precisa estar a comunidade como um todo dentro da escola, né? A sociedade, eu falo, a sociedade como um todo. A escola é nossa. A escola não é daquelas pessoas que frequentam e suas famílias. A escola é o nosso futuro enquanto país. E se a gente também não consegue lidar com isso e divulgar isso, passar isso para as pessoas que estão ali, para mim esse é o primeiro passo, porque a partir disso que a gente pode chamar para o cuidado, porque não adianta só chamar o professor, a professora, porque eles sabem onde aperta o sapato.
né? Eles sabem onde dói, ou eles sabem o que é ir para a sala de aula ou não ter equipamento no mínimo, né? Eu lembro uma vez uma colega nossa, muito antigamente, que falava que para algumas escolas ter giz e quadro negro é alta tecnologia. Né? Hoje não está assim, na maioria dos casos, eu diria, mas a gente vê alguma precariedade no acesso a equipamento e tudo isso. E equipamento que eu falo não é ter coisas e rádios, televisões. Equipamento que eu falo é poder ter livros, é poder ter cadernos, é poder ter material, poder ter a arte, né? Tudo isso que faz parte da nossa educação. E chamar esses pais, essas mães, essa vizinhança para participar. Eu não sei bem como fazer isso, sabe? Às vezes eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui diretora de escola num momento muito crítico do país, numa região muito crítica, que foi o sul do Pará pós-guerrilha. E não é tão fácil, né, a gente chamar as pessoas para dentro da escola, para fazer uma escola diferente, exige muito tempo. Nós, até por questões das nossas convicções, a minha amiga e eu, cada uma numa escola, eu tenho a impressão que nós trabalhávamos ela estava aqui outro dia e a gente estava falando, nós trabalhávamos cerca de 20 horas por dia, de segunda a segunda, né? Mas eu não posso exigir isso das pessoas. A gente não tinha filhos, a gente estava lá por convicções e tudo. Então, como é que as pessoas podem trabalhar X horas sem a gente acrescentar mais trabalho, mais exigências? Porque, além de tudo, a gente vai falar, olha, você precisa trazer as pessoas para dentro da escola, né? E quem está na gestão também não está numa situação muito fácil, né? Porque fica entre a cruz e a espada, como se diz, porque de um lado vê a situação do quadro todo e por outro tem toda uma pressão de ter resultados, prova isso, prova aquilo, prova aquele outro, sem dar condições para que as crianças sejam formadas para poderem fazer aquela prova, não só treinadas que nem macaquinhos para as provas, mas realmente formadas, né? Que incorporem, como o Paulo falava, que criem QI. Que construam QI. QI eu estou pegando aqui nesse sentido super amplo, né? Do ser humano, do seu aprendizado, da sua mudança. Acho que o papel de quem está... Pode falar, Tchelle, pode falar. Desculpa, Vitor. Não, por favor. Eu fiquei pensando que o papel da gente que está fora da escola é dar suporte para essa transformação que vem dentro da escola, né? Então, quem sabe o que acontece dentro da escola são os trabalhadores que estão lá, são os professores, né? Então, acho que o nosso papel é dar suporte, é validar a luta. Eu acho que é isso, né? É abrir espaço e visibilizar essa luta. E eu fiquei pensando no que o Vitor falou, assim, dessa sobrecarga também, né? Os estudos mostram que os trabalhadores que mais se preocupam com o trabalho são os que mais adoecem. Então, quanto mais implicado tu tá no trabalho, mais risco tu tem de adoecer. Porque muitas vezes tu dá mais do que tá prescrito, né, para a tua função, para a tua tarefa. Então, acho que tem que ter esse cuidado também, né? Por isso que a gente bate muito nisso, assim, é coletivo. No momento em que se torna individual, tu se sobrecarrega e tu adoece. No momento em que a luta é coletiva, ela tem um outro tom. Não, eu ia citar esse exemplo do amigo nosso, né, até que foi diretor, né, do sindicato, voltou a dar aula, e ele voltou a dar aula, e tinha uma aluna que sempre estava dormindo, ele dá aula no ensino médio de história, né, ele sempre estava dormindo demais em sala e tal, e aí ele foi conversar lá com a direção da escola, etc. e tal, e quando ele viu, a menina tinha perdido pai e mãe de Covid, acho que tinha perdido mais algum outro parente, estava na casa de um parente distante, aí não conseguia dormir, então, sabe, para chegar na escola era muito complicado, e ele estava arrasado com aquilo. Né? E o que a gente vê do ponto de vista dessa questão de acolhimento, né? O professor ele tem que lidar com isso, né?
A relação que ele constrói é uma relação onde ele se sente, né, envolvido nisso, onde ele, né, se sente responsável. Como eu falei, essa ligação, né, da afetiva, envolvida nessa relação de aprendizagem, ela é uma pérola, assim, né? Ela é algo mágico, assim, mas que ao mesmo tempo acaba sendo essa, né, essa armadilha de sobrecarga que acaba levando ao adoecimento. Que se a gente não tiver esse cuidado, e também essa que é a grande questão, e o que me preocupa nesse retorno às aulas não é nem o quando, né, se agora é a hora. A questão é o como, né, não fazer de uma forma tão amadora e assodada, né. Quer dizer, você colocou milhares de profissionais, talvez milhões, para lidar com uma situação completamente nova, sem o menor preparo e sem a menor assistência. Né? É isso que mais assusta, eu acho, nesse processo todo. Né? Quer dizer, não, agora que está todo mundo vacinado, o número de mortes por Covid montou, bota esse pessoal lá e seja o que Deus quiser. Como se, né, ter que lidar com todo esse resquício, né, desse flagelo que foi a Covid, dentro do ambiente escolar, não fosse algo, entendeu, simplesmente... E né, sem as máscaras descartáveis trocadas a cada X horas, né? Que cada um leve várias máscaras para trocar, para levar para casa, para lavar e passar. É realmente assustador, né? Então, acho que é isso, né? Acho que a gente já podia agora, Paulo, encaminhar por um encerramento, né? Acho que cada um dá uma palavrinha, né? E depois você encerra. O que você acha, Paulo? Tem mais 8 minutos, não é? Está desligado, Paulo. Já estamos com 50 minutos transcorridos. Eu acho que sim, de fato, podemos encaminhar aí que cada um tente fechar sua fala, como se diz assim, propositiva. Propositiva. O que nós podemos fazer concretamente dentro das condições que nós temos? O que a gente recomenda aí para pais, alunos? Começamos com quem? Tiele ou Vera? A ver, Vera Vaccari. Acho que eu me defino como uma educadora, né? Minha atividade é educação, seja no consultório, que é o meu trabalho remunerado, seja em outras atividades que eu exerço, é sempre no sentido de tentar, sempre com essa ideia de transformação e de mudança. Para mim, a continuação vai ser essa, né? Acho que neste momento exato, eu não estou visualizando formas que não sejam continuar quando me chamam para dar palestra, fazer os atendimentos. Eu tenho uma cota de atendimentos gratuitos, né? Ficou mudo, Vera. Continuar com aquilo que eu posso oferecer, que é palestras quando me chamam para palestras, orientação se me chamam para orientação. Então, acho que é nisso que eu posso oferecer nesse momento, que é o que eu pessoalmente posso visualizar, que eu possa fazer. Agora, acho que, como vocês disseram, a questão é coletiva, né? Eu participo de um grupo que tem muitas atividades com professores, muitas. É um grupo de psicólogas. E elas fazem um trabalho maravilhoso em várias escolas aqui em São Paulo. Então, é com isso, dar suporte para esses grupos e, na medida do possível, estar lá. Essa é a minha parte na minha idade, tá? Dentro daquilo que eu possa fazer. É uma gatinha.
GL? Eu fico pensando assim que passa muito pelas perguntas que a gente faz, né? Com as coisas que chegam até a gente. É como a gente fazer mais perguntas para deslocar lugares. Então, assim, no momento em que vem algo escrito que é para eu fazer de tal forma, ou que é para nós fazermos de tal forma, como a gente pode questionar e se movimentando nesse lugar e ocupando outros lugares, eu acho, para ter a crítica, né? Então, o que é convocar, o que se convoca, a que eu sou convocada a fazer e como eu sou convocada a agir, e como que isso cria a minha forma de funcionar, mas cria formas de funcionar coletiva também, né? Então, um exemplo que eu sempre dou assim, é do WhatsApp. Quando eu acordo de manhã e já antes de sair da cama já respondo as mensagens do WhatsApp, eu convoco os meus colegas a fazer a mesma coisa. Eu crio um modo de funcionar que é meu, mas eu vou convocando as pessoas a ter aquele funcionamento. Então, eu penso que uma das possíveis saídas ou pistas, como eu gosto de falar, é a gente ter uma crítica, assim, e se perguntar o tempo todo o que é isso. Eu preciso fazer isso? Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer sozinha? E daí eu acho que a segunda pista que é como criar esses recursos de enfrentamento, né? É com redes de apoio. As redes de apoio que podem ser sociais, afetivas, econômicas, políticas, é como sempre mobilizar as redes, né? Como ter redes quentes, é como saber quem acionar, é como pensar se é eu mesmo que tenho que colocar o meu corpo naquela ação, ou se é uma ação coletiva, se é uma ação de uma categoria, né? E como imobilizando, então, as pessoas para dividir os pesos, eu acho, das lutas, né? Eu acho que é muito nesse sentido, assim, se eu for pensar em pistas, né? Vitor. Eu acho que a questão é realmente essa, é fortalecer o coletivo, né? Fortalecer o engajamento e tomar consciência do problema, né? Daí que eu tomei essa iniciativa, né, de construir esse projeto, que é o Saúde na Educação. A ideia é aprofundar as pesquisas sobre absenteísmo, né, promover uma mudança cultural a respeito desse processo todo, né, que no final das contas acaba culpabilizando o profissional pelo adoecimento dele, o que é uma tremenda crueldade, uma injustiça, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente precisa mudar essa cultura de que tudo cabe ao professor e tudo é culpa do professor, né? Como se sabe, a gente acabou, né, transformando ele na genia, aquele que é o profissional mais importante, né, para uma nação que se pretenda desenvolvida, eu acho. E criar essas redes e contribuir com as redes de assistência, né, e apoio, né, a todo mundo que está envolvido nessa questão e que precisa, né, enfrentar esses problemas. Eu acho que é por aí que se caminha, sabe? É nesse sentido que a banda toca. Se a gente sair do eu e começar a pensar no nós, a gente consegue transformar. Acho que é isso, Paulo. Eu estou muito contente de ter compartilhado esse espaço com 3 comunicadores. Somos todos comunicadores. O advogado, ele só advoga se souber comunicar. O professor é comunicação pura. A PC deve ser a mãe da comunicação, porque ela só interage com o cliente comunicando. Então, comunicação é vital, é vida. Né? Comunicação é vida. E nós estamos aqui lidando com a vida dos outros. Quando a gente fala de professor, né, nós estamos falando da construção da vida, né, dessas crianças, dos adultos que não aprenderam nada, que precisam voltar para a escola. É isso aí. Curtam esse vídeo, passem esse vídeo para adiante,
seus amigos. Tema como esse da educação, da comunicação, que faz a diferença. Nos vemos muito brevemente. Um grande abraço. Não deixem de curtir esta live e de colaborar com a Diálogos do Sul. Valeu. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul.